Olá, sou Hugo Lourenço. Bem-vindo ao futuro da gestão de riscos. No vídeo agora, vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando o nosso sistema online de gestão de riscos, o RMO, Risk Management Outcomes. Descubra como a IA pode prever ameaças, oportunidades, otimizar processos e garantir a segurança, eficiência e eficácia dos resultados operacionais e de negócios da sua empresa. Prepare-se para ver como a tecnologia de ponta está transformando a maneira como gerenciamos riscos, tornando as suas operações mais inteligentes, seguras. Então vamos junto nessa jornada inovadora. Nesse vídeo, vamos ver como aplicamos a IA para nos ajudar em uma das suas principais, essenciais e fundamentais etapas e práticas do gerenciamento de riscos, a identificação de riscos. Ela é base para toda a gestão de riscos e para o nosso sucesso nos negócios. Assista agora e veja o RMO em ação. Estamos aqui então no RMO, no Risk Management Outcomes. Aqui é a página principal. Vamos então para essa funcionalidade RMO IA. Essa funcionalidade, então, ela visa fazer com que a gente consiga ter reflexões, sugestões sobre identificação de riscos. Então, é para a gente identificar riscos e colaborar com a ferramenta e vice-versa, para a gente ter riscos com uma boa qualidade para agregar em nosso contexto. Bom, basicamente, a gente começa essa interface selecionando a entidade que estamos trabalhando, o contexto que estamos trabalhando, vou deixar esse contexto mesmo de experiência do cliente. E aqui são os passos. Passos são simples, é basicamente preencher a chave da OpenAI, que é onde a gente busca o modelo da OpenAI para trabalhar, selecionar o modelo que a gente quer, selecionar o tipo de risco, a quantidade aproximada, né, de risco que a gente quer gerar. A gente tem aí de 5 a 10 os modelos, né, os disponíveis. Peguei, estamos aqui com os principais. Tipo de riscos, se é oportunidade ou ameaça, e se o risco que a gente quer, se a gente quer ele mais qualitativo ou mais quantitativo. Se a gente quer aplicar uma técnica que chama CRE, né, que é a escrita de risco no formato causa, risco, efeito, basta selecionar aqui se a gente quiser a técnica ou não. Cada entidade possui a sua descrição. Então, se a gente quer considerar essa descrição para a inteligência artificial fazer análise e trazer os riscos mais aderentes, então a gente deixa habilitado a descrição da entidade. A mesma coisa com a descrição do cenário. O cenário tem uma descrição, se a gente quer incorporar esse cenário junto com o nosso prompt com a IA, basta deixar selecionado, a descrição do cenário também vai ser enviado. E aqui basicamente um aviso para sempre a gente escolher o modelo adequado. Por que modelo adequado? Né, conforme a necessidade. Nesse momento, o último modelo mais atual é o GPT-4o, né? Mas tem o Turbo que é mais simples, consome menos. É aquele negócio, a seleção do modelo vai impactar na qualidade, né, do risco identificado. Então é bom pesar bem isso, e por isso que estamos apenas com esses modelos aqui, porque não adianta pegar modelos mais antigos, porque senão a qualidade não vai ficar boa, né? Por mais que o custo seja menor, a qualidade não vai ser tão boa assim. E eu ia indicado é sempre pegar os últimos modelos mesmo. E caso você queira complementar o prompt com alguma informação adicional, algum foco, que é importante a IA saber, basta digitar aqui nesse prompt complementar, que isso vai ser considerado. Então, vamos fazer aqui uma primeira verificação, um primeiro experimento. Mas antes disso, vamos preencher a nossa chave aqui. Pronto, a chave está preenchida. Lembrando que essa chave, ela é trabalhada apenas internamente no sistema. Isso não vai para uma parte externa e não é usado para nada, apenas para conversar diretamente com a OpenAI. Então vamos aqui, no primeiro exemplo, usar o GPT-4o mesmo. Vamos identificar primeiro ameaças. Vamos pegar aí um total de aproximadamente 5 ameaças.
e vamos gerar um modelo qualitativo mesmo, né, e manter esse formato CRE aqui. Vamos usar, deixar aqui o cenário da entidade como base, do contexto também. E como o cenário aqui é sobre experiência do cliente, né, e o cenário aqui fala que é garantir uma jornada satisfatória para os usuários, e justamente a entidade é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos financeiros. Eu apenas vou, eu apenas vou complementar aqui o seguinte. Então, eu coloquei aqui apenas um textinho complementar simples, com a seguinte instrução: ressalte a seleção de riscos que são extremamente importantes para a experiência do cliente e do usuário, de modo que sejam riscos que, se nós não atuarmos, teremos alto impacto negativo. Só um reforço, uma complementação mesmo em cima, né, do contexto apresentado. E agora a gente clica aqui nesse botão para gerar essas sugestões de riscos. Temos aqui então as sugestões geradas. Então ele gerou aqui cinco riscos, conforme o nosso filtro aqui, né, uma quantidade aproximada. É aproximada, gente, por quê? Porque a gente está trabalhando com uma IA, né? Então ela pode, como ela está em constante evolução, em constante aprendizado, ela pode interpretar essa quantidade, uma quantidade menor, uma quantidade maior, né? E o modelo vai interferir bastante nisso, né? Então, o modelo mais simples pode não interpretar isso de uma forma adequada e gerar 15 opções ao invés de 5, gerar 50, né? O modelo mais novo, ele é mais assertivo, então ele vai garantir uma proximidade bem legal, com qualidade no que a gente busca. Então a gente pode ver aqui alguns riscos. Então, sempre ele vai gerar um sumário e uma descrição. Então vamos ver aqui, e olha só que interessante, ó, nesse exemplo aqui que ele gerou, ele não separou, né, ele não separou as palavras. Então a gente precisa dar essa revisão aqui, tá? Então, lembrando que são revisões que a gente precisa fazer, porque a inteligência artificial está em evolução, os modelos e o próprio treinamento, né, da IA aqui dentro do RMO, em termos de aprendizado, ele está em constante atuação, tá bom? Então vamos ver aqui um primeiro risco. É um sumário. Problemas de usabilidade. Devido a uma interface do usuário complexa e não intuitiva, podemos enfrentar dificuldades na navegação dos usuários, impactando negativamente na satisfação e na retenção dos clientes. Então, veja só, né? É um item bem comum, né? E é um risco identificado. Então, aqui a gente revisa, a gente descreve que qual é o gatilho, qual é o prazo, né, de vencimento desse risco, até quando que a gente tem que atuar com esse risco. A gente consegue colocar aqui a data e a hora, consegue colocar um comentário. Então, esses campos são os campos básicos de uma criação de riscos, de um registro de riscos. Isso lá aqui no fluxo do gerenciamento de riscos, a gente faz ali o cadastro completo. Então, aqui já tem já alguns campos para a gente fazer isso. E aqui a gente coloca, e aqui a gente consegue colocar também qual é, de uma forma qualitativa, qual é a análise, né, inicial que a gente pode fazer, né, em termos de probabilidade. Isso aqui usando uma técnica específica, não vou entrar nesse detalhe, mas qual é a probabilidade desse risco? Então, a gente pode colocar aqui e qual é o impacto desses riscos. E aqui a gente tem justamente o risk score, né, o score do risco de uma forma qualitativa, que nada mais é do que a multiplicação da probabilidade qualitativa versus do impacto qualitativo. Então a gente revisa e aí a gente pode ou, ou aceitar esse risco, inserir na nossa gestão, ou simplesmente apagar ele. Então, nesse exemplo, só para exemplificar, eu vou apagar. Por exemplo, não quero esse risco eu já tenho identificado, ou eu já tenho algo, então vamos excluir. Então, basta excluir aqui, temos o aviso que o risco não foi incluído, né, na gestão de riscos, e agora temos um total de 4 riscos. Então, vamos aqui para o próximo. Falhas de segurança. Né, o sumário. Devido a possíveis vulnerabilidades no sistema, podemos sofrer ataques cibernéticos.
impactando negativamente a confiança dos usuários e a reputação da empresa. Veja só, esse risco super em alta hoje, né? É um risco que a gente precisa ter bastante atuação. Então, vamos colocar esse risco na nossa gestão. Vamos selecionar aqui, considero que é uma probabilidade alta disso acontecer, né? E um impacto também muito, muito alto, assim, em termos de objetivo, em afetar a experiência do cliente. É claro, esse risco ele vai afetar muitas outras coisas, né? E dentro do RMA a gente consegue dizer esses outros impactos. Mas vamos colocar aqui, focar mesmo, né, na experiência do cliente, por exemplo. Então, um ataque de risco cibernético, vamos até colocar aqui, é 10, né? O usuário, o cliente pode abandonar o sistema e não querer utilizar mais, né? É um fracasso total mesmo. E aqui a gente pode pôr um gatilho, né? Então vamos colocar aqui um gatilho, né? Lembrando que o gatilho é o evento ou situação que diz que o risco ocorreu ou que está prestes a ocorrer. Então vamos identificar ele aqui certinho para esse exemplo. Bom, então um exemplo aqui de gatilho para esse risco pode ser o seguinte: monitoramento e implementação das ações de segurança realizados conforme o documento XYZ até o lançamento do sistema. Aí vamos colocar um prazo então, ou seja, até o lançamento do sistema, que a gente está prevendo o lançamento do sistema para, né, 31 de julho. Hoje estamos no dia 9 aqui no calendário, no dia 9, então vamos colocar dia 31 o lançamento, então até o fim do dia ali. Então esse é um exemplo, e aí vamos inserir ele na nossa gestão de riscos. Vamos para o fluxo do gerenciamento de riscos. Aqui podemos ver que não temos nenhum risco cadastrado até o momento. Então, podemos cadastrar por aqui ou podemos cadastrar através da inteligência artificial. Então vamos fazer com que aquele risco da inteligência artificial venha para cá. Basta clicar nessa opção, incluir na gestão de risco, né? Então vamos incluir no check aqui. E aí temos o aviso que aquele risco foi incluído. Podemos ver aqui que agora temos 3 riscos, né, do total de 5. Escolhemos um, inserimos um segundo. Aí vamos ver lá no fluxo. E aqui no fluxo, temos as etapas do fluxo, né? Não vamos entrar no detalhe nesse momento. E aí o risco já veio para cá. Então, ó, falha de segurança, a descrição, o gatilho, o prazo, né, do gatilho, o prazo para a gente atuar com esse risco e as informações básicas cadastradas. Então, e sempre o dono do risco, o risk owner, sempre vai ser a pessoa que fez a operação lá com a inteligência artificial. Né, que no caso aqui sou eu através desse usuário, RMO aqui, então ele fica sendo o dono do risco. E temos aqui a data, né, a data que o risco foi criado. E aí tem outras informações que outros vídeos, outros momentos, outros conteúdos a gente vai explorando melhor essa interface, mas desse jeito aqui é uma forma para mostrar como que a IA nos ajuda a gerar riscos e como incluímos essa sugestão de riscos no nosso gerenciamento de risco. Como que ela vem aqui para o nosso fluxo de gestão de risco, que é uma das grandes funcionalidades que a gente tem dentro do RMO. Bom, vamos dar mais uma passadinha aqui, gente. Então vamos excluir aqui os outros riscos, né? De momento a gente não precisa deles, beleza? Vamos fazer uma outra simulação aqui. Vamos pegar mais ameaças. Vamos colocar agora, vamos colocar aqui quantitativo, e vou manter o mesmo prompt. Só mudei aqui para quantitativo. Vamos ver aqui o que vai ser gerado para a gente. Temos aqui a nova geração. Então, ele deu aqui, né? Segurança, né? Segurança inadequados, né? Sistemas de segurança inadequados. Então, ele já colocou aqui, ó, um percentual, uma informação quantitativa, né? Então, temos aqui, devido às falhas no mecanismo de segurança, podemos comprometer os dados privados dos usuários, impactando negativamente uma perda de confiança no potencial, né, uma potencial queda de 20% na base dos clientes. Então, ou seja, isso aqui é um insight, né? Ele colocou 20%, mas isso que é legal. A gente pode pegar essa informação
E fazer essa análise, né? Quando a gente for pensar na análise desse risco, quando a gente for para a etapa de análise quantitativa, a gente chegar nesse percentual, né, de uma forma mais assertiva, porque aqui é só uma sugestão, lembra, gente? É uma sugestão. A IA, ela deu ali uma sugestão, mas não necessariamente que esse é o valor adequado para o nosso contexto. Então, nós temos que, a partir desse momento, né, se a gente achou legal, a gente revisa, inclui descrição e informações, mas leva para o nosso processo de gerição de risco. Então, ou seja, a gente leva aqui para o processo de gerição de riscos, a gente vai para uma análise qualitativa, faz o que precisa fazer, vai para uma análise quantitativa se for o caso, faz o que fazer, faz o que precisa fazer, né? Gera as respostas e aí a gente começa a entrar ali no ciclo de ações desse para lidar com esses riscos. Então, dessa maneira a gente vai trabalhando, mas a base, o início, vem daqui, né? A base, o início vem com essas sugestões para a gente fazer essas reflexões aqui. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ah, deixa eu ver. Aqui, vamos pegar esse aqui: tecnologia desatualizada. Devido à falta de atualização tecnológica, podemos não oferecer funcionalidades competitivas, impactando negativamente em uma queda de 25% na aquisição de novos usuários. Ou seja, olha um insight legal. Vamos ver outro insight aqui. Devido à comunicação ineficiente entre os departamentos, podemos não implementar melhorias de CX de forma coesa, impactando negativamente em uma redução de 10% na satisfação dos usuários. Olha que interessante, gente. O outro aqui. Devido à falta de recursos no atendimento ao cliente, podemos não resolver problemas dos usuários de forma eficaz, impactando negativamente em uma diminuição do NPS em 15 pontos percentuais. Então, olha só que legal, ele deu um insight muito legal, né, sobre a experiência do cliente ali, que impacta ali no NPS. Mas como comentei, gente, a IA ela tá, né, dando sugestões e aí ela colocou, né, NPS 15 pontos percentuais, então veja só, né, a linguagem, a informação não está 100%, mas daí esse é o nosso momento. Se é legal, a gente pega, revisa, né, e deixa aí conforme a nossa necessidade. Vamos ver o outro aqui. Devido à falha de análise dos feedbacks dos clientes, podemos não identificar problemas críticos na experiência do usuário, impactando negativamente um aumento de 18% nas reclamações e churn. Olha que insight valioso esse aqui, né? Então, gente, essa é a ideia, tá? Então, a ideia é que essa ferramenta, essa funcionalidade nos ajude a termos reflexões, né, para a gente identificar riscos conforme o nosso contexto, conforme a nossa empresa e conforme o que a gente passar aqui de complemento, de insights adicionais que a gente quiser. Tudo influenciado pelo modelo, pelo tipo de risco, né? E se é mais qualitativo ou quantitativo, né? Vamos fazer agora um outro exemplo. Vamos pegar agora oportunidade. É importante pensarmos em oportunidade, porque, lembrando, gente, riscos são probabilidades de algo acontecer, e esse algo pode ser coisa ruim, que são as ameaças, ou coisas boas, como oportunidades. Então, precisamos prever oportunidades também, lidar com esses riscos de oportunidades, com essas incertezas e fazer essas oportunidades virarem certezas. É isso que vai impulsionar os resultados no nosso negócio, no nosso projeto, na nossa iniciativa. Então vamos lá, vamos gerar novos riscos, né, de oportunidade agora. Temos aqui os riscos gerados de oportunidades, vamos passar por eles aqui. Então, um primeiro aqui, feedbacks positivos. Devido à alta taxa de feedbacks positivos dos usuários, podemos implementar melhorias sugeridas por eles rapidamente, impactando positivamente um aumento de 20% na satisfação do cliente. Olha que insight muito interessante esse. Sobre automação CX. Devido à implementação de ferramentas de automação de CX, podemos reduzir o tempo de resposta ao cliente em 30%, impactando positivamente na fidelização dos usuários e na eficiência operacional. Olha só, outro insight muito importante. Sobre engajamento constante.
Devido ao engajamento constante com os clientes nas redes sociais, podemos antecipar tendências e adaptar nossos produtos, impactando positivamente um aumento de 25% na retenção de clientes. Olha só, muito legal isso. Novas tecnologias. Devido à rápida adoção de novas tecnologias de segurança, podemos oferecer melhorias contínuas na proteção de dados, impactando positivamente um crescimento de 15% na confiança do usuário. Então, veja só, são insights para a gente lidar com ações. Então, ou seja, isso vai demandar N frentes, N trabalhos, né? Como medir isso, né? Como fazer essa gestão? Mas essa é a importância, gente. E isso é gestão de risco. Gestão de risco é realmente a gente atuar, é estar 100% atuando em prol do sucesso, né? Então isso vai demandar esforço, vai demandar papéis, vai demandar ferramentas, investimentos, e esse é o objetivo do RMO, mostrar o que precisa fazer, o que estamos fazendo e comprovar que tudo isso que estamos fazendo com a gestão de risco está dando resultado e vale a pena o investimento e vai mostrar o ROI em cima disso. Para isso que temos o RMO, o Risk Management Outcomes. Vamos ver o último aqui, integração de ferramentas. Devido à integração com novas ferramentas de análise de dados, podemos identificar pontos de melhoria na jornada do cliente, impactando positivamente em um aumento de 10% na experiência do usuário. Então, gente, mais um ótimo exemplo aí, mais uma ótima sugestão dada pela ferramenta. E é isso. Espero que tenha ficado claro, né, como que aplicamos a IA aqui no RMO, é uma das maneiras, e como que ela nos ajuda nesse processo, nessa etapa de identificação de risco, nos dando insights, nos ajudando em reflexões para levarmos tudo isso para a nossa gestão de risco. Então vamos aproveitar e colocar aqui também, vamos colocar, né, selecionar aqui uma probabilidade de impacto, vamos colocar um gatilho, colocar um texto qualquer, gente, só para a gente deixar essa data qualquer aqui, a gente pode colocar um comentário, né, aqui sobre esse risco, e vamos incluir também lá. Ok, o risco foi incluído. E agora podemos ver os dois riscos. Então temos um risco de ameaça, veja, ele está vermelhinho aqui, um risco de ameaça sobre falha de segurança, e temos o risco de oportunidade, que foi esse que a gente incluiu agora, sobre feedbacks positivos. Então temos as informações, aqui a gente tem todas as informações do risco, então a gente consegue editar, a gente consegue criar as ações para esse risco, a gente consegue criar os impactos que a gente pode ter com esse risco em todas as áreas do contexto e assim por diante. E aqui a gente pode fazer os outros filtros, que em outro vídeo a gente vai falar sobre isso aí. A gente fala sobre os filtros com IA também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Use o RMO, aplique o RL. Se você ainda não é assinante, seja assinante e vamos junto evoluir a gestão de risco, aumentar a nossa proficiência em gestão de risco, a nossa cultura de gestão de risco, que com certeza a gestão de risco vai aumentar a qualidade, vai aumentar e melhorar o resultado operacional e de negócio nas empresas, nos projetos e em nossas iniciativas. Só reforçando, lembrando, domine a incerteza, alcance o inimaginável. E o RMO ele vai te ajudar a trazer resultados excepcionais junto com a gestão de riscos. Até mais, pessoal!